Olá, sempre agradecendo a sua presença nesses nossos encontros. Aliás, a gente quer sempre lembrar que muitos dos assuntos que nós tratamos, sequencialmente, já foram abordados em encontros anteriores. Por isso, sempre é importante que você siga esse curso se você quer uma formação mais aprimorada da doutrina católica, precisa seguir sequencialmente cada videoaula para você ter o fio da meada. Por isso é bom também se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente sempre vai estar postando novos vídeos e você vai receber essa notificação. Nas primeiras videoaulas nós tratamos e estamos falando sobre o catecismo da igreja, sobre a profissão de fé, que é a primeira parte do catecismo. Então, na primeira parte nós temos o primeiro artigo, que é o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, sobre a criação. E a segunda parte, que é sobre Jesus Cristo, a segunda parte da profissão de fé. Nós estamos utilizando o credo chamado símbolo niceno-constantinopolitano, porque esses dois concílios foram importantes para dar uma redação final e melhor para os dogmas de fé da Igreja. E então, nos concílios de Nicéia e Constantinopla, essa redação final da profissão de fé é a que nós conhecemos até hoje e rezamos nas missas geralmente. Símbolo niceno-constantinopolitano. Nós estamos atualmente na primeira parte desse segundo artigo, sobre Jesus Cristo, praticamente sobre a infância, quem é Jesus Cristo. E ele tem a seguinte redação nesse texto que nós vamos abordar hoje. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, nós estamos falando agora sobre a infância. No encontro de número 18, nós chegamos até aí no nascimento de Jesus, abordamos já esses assuntos sobre o onde, o quando e o como no encontro anterior. Hoje nós já queremos iniciar com esse nascimento de Jesus anunciado pelos anjos aos pastores. E isso é interessantíssimo, a gente ver esse relato logo no comecinho do Evangelho de Lucas, porque Deus, através dos anjos, seus mensageiros, para quem que ele dá a boa notícia? E boa notícia é um angelo, a boa notícia, o evangelho, para os pastores, para gente simples. Jesus que nasceu nessa simplicidade e sendo reclinado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nessa cidade, Belém. E ali ele é reclinado, e os pastores, vendo esse anúncio, se enchem de alegria, vão lá e encontram o menino envolto em panos com Maria e José. Então, é um relato bastante conhecido, sempre no Natal nós relembramos esse momento importantíssimo para a história da salvação, quando o menino Deus se apresenta nessa simplicidade, como nós até demos o título do nosso encontro anterior, um rei sem berço, um rei que vem na pobreza, numa família pobre, num lugar desconhecido, chamado Belém. Aliás, esse nome, Belém, Bet-Lem, Bet em hebraico é casa, e Lehem
é pão. Então o nome Belém, Betlém, nós chamamos de casa do pão. É a tradução literal desse nome, o significado. Sempre é bom a gente lembrar que as palavras em hebraico sempre têm significados na história da salvação. E é uma coisa interessante, né? A gente ver que aquele que vai ser o pão da vida eterna, o pão dos anjos, Jesus Cristo, nasce numa cidade chamada Betlehem, Belém. Belém da Judéia ou Belém de Éfrata. Lá em Miqueias, no livro de Miqueias, a gente também encontra esse termo Belém de Éfrata. Olha, outra informação que muitas vezes passa despercebido, além de nós já termos aqui lembrado que o rei Davi é da cidade de Belém, por isso Jesus nasce aí, porque naquele recenseamento Maria e José foram para a cidade de Davi, seu ancestral. Mas também é interessante a gente lembrar que Raquel, aquela esposa de Jacó, do patriarca Jacó, aquela que ele mais amava, a Raquel, que lhe deu 2 filhos, o José e o Benjamim. E Raquel foi sepultada, segundo consta na tradição, ali em Belém. E como os descendentes de José, que são Manassés e Efraim, eles se localizaram na divisão das tribos, ali, logo acima da Judéia. Os descendentes do filho de José, de um dos filhos de José, chamado Efraim, eram conhecidos como efrateus. Então, Belém de Éfrata tem toda essa lembrança, né, dos patriarcas. Quando você encontrar por aí esse termo, Belém de Éfrata, é essa a explicação que se tem desse lugar que é ali encostado com Jerusalém, onde Jesus nasceu. Então essa alegria é compartilhada primeiramente com pastores, aquele que vem ser o verdadeiro pastor, o bom pastor de toda a humanidade, do povo eleito, do seu rebanho, que somos todos nós, da igreja. A boa notícia é dada em primeiro lugar para esses pastores, que eram pessoas pobres, pessoas assim na classe social bem inferiores, porque cuidavam de ovelhas, um serviço assim importante, mas não considerado, claro, pelas elites. É assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É o anúncio que eles recebem e é glória que nós cantamos até hoje nas missas dominicais principalmente, né? E aí nós já começamos a ver que nascido de uma mulher, sujeito à lei, como vai nos explicar São Paulo posteriormente, ele precisa cumprir as determinações legais dos judeus, que prescreviam o seguinte: no 8º dia do nascimento do menino, de um primogênito, ele precisa ser circuncidado. A circuncisão, que é o corte do prepúcio do menino, é feito então nesse 8º dia do nascimento. Lembrando-se que sempre que depois do nascimento, no parto, uma mulher, segundo a lei, ela entrava num estado de impureza. E aí ela também vai ter que aguardar 40 dias
para poder passar pelo rito da purificação no templo. Então são duas etapas distintas. No 8º dia, a circuncisão do menino Deus. Não que ele precisasse disso, mas Jesus vem como um verdadeiro homem, sujeito à lei, e ele vai passar também por esse rito. E é nesse dia, no 8º dia, que ele recebe o nome. Mais uma vez lembrando aqui, não é Maria quem dá o nome para o seu filho, nem José, que é o pai adotivo. Quem dá o nome é o próprio pai. Quem que é o pai? É Deus. Foi isso que na Anunciação o arcanjo Gabriel disse a Maria. Você vai pôr o nome nele de Jesus. É o pai quem dá o nome para o seu filho. É Deus quem dá o nome para o seu filho, Deus. Jesus. Por quê? Mais uma vez falando, os nomes têm significados. O nome Jesus é Yahshua ou Yeshua. Pronúncia, né, do hebraico, mas significa Deus, Yah ou Yeh, de Javé. Deus salva, Shua. Deus salva, Deus Salvador. Então Jesus é o Deus Salvador da humanidade. E ele vem para restaurar o seu povo numa nova criação. Então é nesse 8º dia que ele recebe um nome. Esses assuntos no catecismo estão nesses parágrafos do 527 até o 530. São os mistérios da infância de Jesus, como a gente já disse em encontros anteriores. São poucas as informações que nós temos a respeito, principalmente no Evangelho de Lucas e alguma coisa no Evangelho de Mateus. Então vamos ler o que diz o parágrafo 527 a respeito da circuncisão, porque essa é a informação oficial que a Igreja nos dá no catecismo. Leiam comigo. A circuncisão de Jesus, no 8º dia depois do seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante a sua toda a vida. Esse sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Ele que não precisava nada disso, mas ele vem obediente às leis judaicas, nesse caso se inserindo no povo judeu. Então, depois desses dias, nós temos o relato no Evangelho de Mateus dessa visita dos Reis Magos. Aqui é uma outra questão que nós dependemos de poucas informações no Evangelho de Mateus, mas de tradições passadas de geração em geração. Hoje a devoção aos santos reis, todos nós sabemos, ela é muito forte, principalmente aqui em nosso país, o Brasil. Mas se dizem que eles se chamavam Gaspar, Melchior, Baltazar, se eram de uma raça ou de outra, isso nós não sabemos com certeza. Com certeza nós não sabemos. Muita tradição, misturado um pouco também com folclore, às vezes até com um certo sincretismo religioso, mas o importante é que consta no Evangelho que esses representantes, essas lideranças, também visitaram Jesus, estiveram com o rei Herodes,
com o rei Herodes, eles se comprometeram a voltar, porque Herodes havia mentido para eles de que ele também queria ir adorar o menino, mas na verdade, depois, como nós sabemos, os magos não voltaram para Jerusalém e Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos em todos os arredores de Belém, um fato que é conhecido como a matança dos inocentes. Coisa que nós não devemos também ignorar, não, porque Herodes era um tirano, era sanguinário, não tinha escrúpulo nenhum. Mas o que diz o catecismo a respeito da Epifania, que é uma solenidade litúrgica que nós temos dentro do tempo do Advento, depois do Natal? É a manifestação de Jesus a todos os povos, a todas as nações, representadas pelos chamados Reis Magos. Vamos ler comigo. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, ela celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo dele sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio do povo eleito. Vejam então que tem um significado muito importante a solenidade da Epifania, porque todos os pagãos já são convidados a fazer parte desse povo eleito de Deus, esse menino Deus que vem abrir as portas da salvação para todas as pessoas de boa vontade. E é isso que os Reis Magos representam, e por isso essa devoção legítima que a eles temos, porque são essa abertura dos braços para todos os povos que Deus oferece. Depois desse evento, nós temos a apresentação de Jesus no templo, e lembrando que essa lei da purificação você encontra no livro do Levítico, que é o terceiro do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No capítulo 12 do Levítico tem essa prescrição legal, porque eles consideravam que uma mulher que havia dado à luz, ela se tornava impura, também pelo sangue todo, por todo o processo que ela passou no parto. E essa impureza poderia ser retirada aos 40 dias. É essa tradição da quarentena, dos 40 dias, que nós temos há milênios, né? Então, no 40º dia, depois de passado isso, a mulher era obrigada a ir ao templo levando o menino para passar por um rito de purificação, porque para se livrar do pecado. É claro que nós já sabemos e já vimos nos encontros que nós fizemos sobre os dogmas marianos, que Maria, isenta de todo pecado, nunca teve pecado, não precisava passar por esse rito da purificação, mas ela, sujeita à lei, com José, leva o menino ao templo e passa por esse rito para simplesmente obedecer à lei. E aí, o que diz agora o parágrafo 529
sobre essa festa que nós temos também, onde ali no templo encontram Simeão e Ana, aquela profetisa, e que tem outros significados, que isso nas homilias, né, sempre numa missa ou em outros cursos se pode ser melhor detalhada a sua exegese. Mas vamos ler comigo. A apresentação de Jesus no templo o mostra como primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Na tradição bizantina designa com o termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, como diz Simeão. Agora eu posso até morrer em paz, Senhor, porque eu vi, aquele que vem ser a luz das nações e a glória de Israel. Mas é também sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Esse relato no Evangelho é visto como essa dor de Maria que ela vai ter, no acompanhamento da paixão e morte do seu filho. Nós temos aí depois essa perseguição a Jesus, que foi perseguido durante toda a sua vida. E José, avisado em sonhos, ele executa a ordem que Deus lhe dá. Ou seja, Herodes, com medo de que tenha nascido um outro rei para Israel, e claro que ele não poderia tolerar isso, ele manda matar todos os bebês nos arredores de Belém. E José, então, é obrigado a fugir para o Egito com a mãe e o menino. E lá ele permaneceu até que ele fosse de novo avisado que Herodes já havia morrido. E isso, no caso, nós sabemos, como já dissemos no encontro anterior, que Herodes morreu no ano 4 antes da era cristã. Por isso que se diz normalmente que Jesus já tinha, nessa época, 1 ano ou 2 anos. Talvez ele tenha nascido no ano 6 ou no ano 5, antes da era cristã, dada como ano 0, Vamos ler comigo agora o último artigo do estudo de hoje, que é o último parágrafo, que é o 530. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo. Assim como o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito, nesta passagem a exegese nos mostra, a interpretação desse texto nos diz que Jesus é o verdadeiro libertador do seu povo da escravidão do pecado. Avisado então que Herodes havia morrido, ele poderia já voltar. A família poderia voltar. José, Maria, a mãe e o menino, e voltam. Mas, como eles não poderiam ficar ali em Belém, porque o filho de Herodes estava ali, o Arquelau, ele com medo ele foi lá para Nazaré. E aí vem a história da família de Nazaré, que nós vamos abordar no encontro de número 20, que é o próximo. Se inscreva no canal, acompanhe. Sempre é bom aumentar o nosso conhecimento para que cada vez mais aumente a nossa fé. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.